Estamos indo na igreja agora e nós Claro. queremos compartilhar com vocês uma palavra que pode salvar a vida de alguns irmãos aqui. Eu estou bem, graças a Deus. Não sei vocês aí. Deus está me cuidando, esse dia está me ajudando. Mas eu estou saindo agora na igreja e que lá ouvimos uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos 9:1. Nessa palavra diz sobre uma história de um homem chamado Saul. Ele perseguia aqueles que adoravam a Deus. Ele perseguia os homens de Deus. Mas quando ele perseguia, ele matava eles. Ou ele ia resgatar aqueles que oravam a Deus para os entregar para serem presos. Mas por aí Deus usou Saul. Quando Saul estava perseguindo a igreja, ele falou com ele. Disse que Saul, por que você está me perseguindo? No momento que falou com ele, Saul já era cego, irmãos. Um homicídio, aquele que perseguia a igreja, mas ele virou cego, já não estava a ver mais. E daí, ele ficou 3 dias sem comendo, sem bebendo, em forma de jejum. Mas depois daí, Deus mandou um homem chamado Ananias, ele que pregava a palavra. Ele disse que meu Ananias, depois de 3 dias, irmão, Saul não comia, não bebia. Mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque Deus queria usar Saul. Ele queria que Saul deixasse de perseguir a igreja, mas que Saul tornasse um homem resgatador das almas perdidas. Aquele servo de Deus. Deus queria para que Saul se tornasse um servo de Deus. Um servo que ele ia resgatar vidas. Que ele ia pregar como Jesus pregava. Como os discípulos de Deus. Mas sim, ali Deus queria usar Saul para que ele fosse um resgatador das vidas, que fosse o pescador de gente, fosse aquele homem que possa anunciar a boa nova para aquele que Deus precisa para que ele fosse salvo. Mas o que aconteceu? Quando o Ananias ele chegou, ele disse que Deus, porque você está mandando para um homem que eu possa, para esse homem homicídio que ele está seguindo sempre a tua, que ele não gosta de ouvir alguém falando de Deus, que ele não gosta de ouvir alguém pregando a palavra de Deus. Mas Deus disse, liberta esse homem, põe a sua mão sobre esse homem, ora sobre esse homem, porque eu quero que ele seja meu servo. Eu quero que ele seja um dos meus apóstolos. Mas amado, quando Ananias ele orou sobre Saul, Saul ele foi convertido, ele foi batizado. Ananias orou para ele e ele se tornou um grande homem de Deus, se tornou um grande seguidor de Cristo, e que ele foi um exemplo dos discípulos de Jesus, porque eles então, amados, vamos ouvir o que aconteceu. Depois de Saul, Ananias orar para ele, ele foi batizado e ele foi dado de comer, porque ele estava num jejum que não era da vontade dele, mas sim era da vontade de Deus. Agora, amados, vamos entender o que aconteceu depois. Quando alguém é convertido na igreja, o trabalho dele, a função dele, ele é para ser servo de Deus, e ele é para pregar a palavra que ele aprende sempre na igreja, para aquele que está no mundo, para aquele que não conhece da palavra de Deus, para aquele que precisa ser resgatado. Agora estou pregando para aquele que está ouvindo essa palavra hoje, que Saul ele foi convertido para ser um homem de Deus. Ele começou a ser um apóstolo e ele foi mudado o nome dele de Saul para Paulo, e ele ficou um grande homem com grande coragem. Ele foi preso, mas ele não se preocupava. Ele sempre falava que melhor é uma vantagem eu morrer, porque Cristo já vive em mim, não sou mais eu quem vive, porque ele já sabe, se ele morrer, ele vai ter uma vida que nunca acaba. Por isso, se você é amado, se converter em Cristo, o que você precisa saber é você ser um pescador de gente, como aqueles 4 pescadores primeiros que Jesus chamou. Eles deixaram as suas preocupações. Saul depois deixou a sua casa, deixou a sua mãe, deixou tudo o que ele estava fazendo no princípio, deixou a sua casa, deixou seus terrenos, deixou seus afazeres, e ele começou a seguir a palavra de Deus. E que uma palavra é uma vida para a salvação. Se você, amado, pregar para qualquer amado do mundo, para qualquer homem que não conhece a palavra de Deus, você estará a resgatar a vida dele, você estará a ganhar a alma dele para Jesus Cristo. Então essa palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos, daí eu
Eu acabei de ouvir essa palavra na igreja, mas é uma boa palavra. Se você ouvir, é uma bênção de Deus. Quando Ananias veio, colocou a mão sobre Saul, as cascas, começaram a cair umas cascas na vista dele. Do tipo que Deus já está libertando ele, que ele começava a ver. E quando ele começava a ver, o Ananias, ele orou para ele. Mas ele ainda tinha medo de que esse homem era aquele homem que seguia aqueles que falavam da palavra de Deus, porque Saul não gostava daqueles que ouviam a palavra de Deus, daqueles que pregavam a palavra de Deus, porque a mentalidade dele estava numa de que esses estão ouvindo a palavra de Deus, estão levando as pessoas para um caminho errado, uma vez que Deus já estava libertando aquelas pessoas a ouvir a palavra de Deus. É isso que Saul, a partir daquele momento para frente, ele até que foi crucificado, não como Jesus morreu, mas ele disse: não me crucifique como meu mestre, mas sim me crucifique de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o mestre dele. Por isso que ele, a partir daquele dia para frente, ele começou a ministrar a palavra de Deus, ele começou a mostrar, não tinha mais vergonha do povo, daquele que não conhecia Deus. Ele é que já era uma vantagem para ele pregar a palavra para aqueles que não conhecem. Isso, amada, a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês, em nome de Jesus. Olha, passou a palavra mesmo, foi assim, muito abençoada. Amém. É uma palavra que tocou meu coração. Toca mesmo, não só seu coração, mas também meu coração. E eu espero que toque também corações de alguns irmãos que nos acompanham no nosso canal, né? Amém. Eu espero isso. É uma bênção. Sim, é uma bênção. Eu espero que alguns irmãos aí se convertam, né? Por favor, irmãos, convertam, porque Jesus, assim... é um caminho para a vida. Sim, é um caminho. Ele é quem vai levar a nós ao encontro de Deus. Ao encontro, sim. Foi o único meio aprovado. Sim. Amém. Sim. Então, eu estou muito grato por ter esta oportunidade de você compartilhar esta palavra comigo. Agradeço a Deus. E até mais. Até mais. Então, família, chegando aqui sem mais nada a tratar, marcamos ponto final do nosso vídeo. E por favor, família, se esta palavra tocou o seu coração, por favor, se inscreva já e deixe aquele seu like maravilhoso, aquele like com gosto, né? Porque assim você estará a ajudar o canal a crescer mais e mais. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem esta palavra aos seus familiares, aos seus amigos. Por assim nós podemos alcançar vidas